Oi, alunos, tudo bem? Pessoal do quarto A, quarto C, da Escola Evaristo, aqui em Taubaté. Eu estou enviando para vocês mais um vídeo hoje, para a gente continuar obedecendo a quarentena e cuidando da saúde, cuidando da família, mas sem deixar de estudar e de ir conferindo as coisas que a gente tem enviado para vocês fazerem em casa. E assim a gente vai tendo algum contato, né? Então, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um pouquinho da matéria de ciências. Pega lá o seu livro na página 46, 47 e vamos conferir. Se você já respondeu as atividades, dá uma olhada se está de acordo com o que eu vou explicar para você agora. Se não, se você não fez ainda, faça. O assunto nessa parte do livro é a prática da agricultura. Lembrando que a gente já falou sobre a agricultura, que é a plantação de alimentos, que a pessoa que trabalha lá na roça, no campo, é o agricultor. E que, observando a natureza, o movimento da natureza, o jeito que ela está, a gente consegue usar bastante informações para essa prática, para essa atividade. Bom, lógico que antigamente era muito mais difícil para eles produzirem alguma coisa sem o conhecimento que se tem hoje. Hoje as pessoas conseguem ter máquinas, ter ferramentas que ajudam muito mais nesse trabalho, né? Agora, como a apostila, né, o livro está falando, a gente não pode começar uma atividade sem um planejamento. Então, tem uma época para plantio e para colheita. E você tem que conhecer, entender o que você está fazendo. Então, da mesma forma que na escola a gente tem o calendário escolar que a gente segue as datas, uma programação para cada bimestre, o que a gente passa, em cada série que você vai passando no próximo ano, qual conteúdo você estuda, na prática agrícola também, eles têm um calendário agrícola. Então eu vou citar para vocês aqui algumas coisas que eles observam antes de realizar o trabalho deles. Primeiro, quando você vai começar uma plantação, você tem que ter noção do espaço suficiente que você tem, do terreno, para você ter uma ideia do que você vai plantar ali. Você tem que observar o clima da região, se é um lugar frio, quente, dependendo do que você vai plantar, se vai dar certo ou não. O tipo de solo, né, a terra que tem ali. Graças a Deus aqui no Brasil o solo é muito bom e muita coisa dá para plantar. Nem todos os países são assim. E calcular o tempo que você vai levar, né? Desde que você plantou até você colher. Você tem que entender que tem que ter um preparo da terra, não é chegar e plantar de qualquer jeito, o solo tem que ser preparado. E então eles têm um calendário que eles seguem a programação deles. Bom, aqui está falando o seguinte também. Outra coisa, observando a natureza, a gente observa também a passagem do tempo. E o livro colocou na página 46 pra gente 3 sequências de fotos. Aqui. Então eu vou falar de cada um. Na primeira sequência aqui, que tá como letra A, primeira coisa, observe as datas. Ali tá 21 de março de 2018. Mas isso nas 3 fotos. Isso quer dizer o quê? Que é um mesmo lugar que eles fotografaram no mesmo dia. Só que tá de manhã, é o nascer do sol, no final da tarde o pôr do sol e o período da noite. Então deu para observar a passagem do tempo? Deu, passagem de um dia. Na segunda sequência, você observa ali as fases da lua. São fotos de momentos diferentes, né, da lua. A lua ela tem 4 fases, cada uma leva de 7 a 8 dias. E como elas se chamam? Lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante. Primeira coisa, a lua ela não tem luz própria. Então, quando a gente vê ela iluminada bonitona lá, não é ela que está emitindo aquela luz. Ela está refletindo a luz do sol. Quem tem a luz é o sol. Dependendo da posição que ela está, conforme o movimento que ela está fazendo em torno da Terra durante o mês, aí ela aparece pra gente aqui de uma forma diferente. Então vamos lá. Na primeira foto que você vai ver ali, tá escrito 1º de agosto de 2018. Aí você fala, mas não tô vendo nada, tá tudo preto. É o livro que tá com problema? Não.
É porque aquela ali é a lua nova. Ela está nesse momento entre o Sol e a Terra. Então ela não está iluminada para a gente conseguir visualizar. Então por isso que não tem nada ali. Agora, na segunda foto, você já viu que passou para o dia 7 de agosto. Então não é um dia só que está mostrando. Vai observando as datas. No dia 7 de agosto é a lua crescente. O nome já diz, crescente, porque cresce. Cresce o quê? A luminosidade. Ela está mais clarinha já, a gente já vê uma parte dela. Lua crescente. Dali ela vai mudar e vai para a lua cheia, que é a terceira foto. Só que na terceira foto já é dia 15 de agosto. Então vai vendo. Lua cheia é linda, brilhante, completa e a gente consegue ver direitinho por quê? Porque é o momento onde ela está totalmente iluminada, né, refletindo a luz do sol. E depois já vai diminuindo, ó, dia 23, dia 31, e vai voltando a não ficar inteira iluminada. Essa fase que vai diminuindo a luz que está batendo nela é chamada de lua minguante. Minguar é diminuir alguma coisa, fica pouco. Então aqui no caso é pouca luz. Aí você observou o quê? Se foi 1º de agosto até 31 de agosto, então mostrou a passagem do tempo de um mês. Então é uma outra forma que o livro está mostrando que a gente observa a passagem do tempo. Na terceira sequência de fotos, que está como letra C, se você observar, a gente tem 5 fotos, também da mesma paisagem. Uma em dezembro de 2017, a outra em março de 2018, junho, setembro e dezembro. Se você olhar, você vai perceber ali o quê? Tem a passagem do tempo? Tem. De quanto tempo? 1 ano. Período grande, de 1 ano. E o que está mostrando pra gente? As estações, como que fica diferente a paisagem em cada estação. Então, por exemplo, em dezembro, na primeira foto, você está vendo o dia ensolarado, uma árvore bonitona lá, um dia clarinho, porque é verão, dezembro, né? Que a gente sai de férias, chega janeiro, tá verão ainda, a gente vai pra praia, é uma época de calor. Quando chega em março, você já vê o quê? A árvore perdendo as folhas, um dia já mais, né, nublado, daí a época dos ventos, é o outono, mudou já a estação. Na terceira foto, você está vendo um dia cinzento, frio, por quê? Porque é o período do inverno. Depois, em setembro, se você observar a árvore, ela floresceu de novo. Então, sai aquelas flores bonitas, novinhas, os jardins ficam lindos, né, coloridos. Por quê? Porque a primavera chegou, renovou a natureza. E quando chega em dezembro, retorna o verão. E assim é a passagem de um ano. Ali no livro, na atividade, número 34, está dizendo assim: a quais períodos de tempo corresponde cada sequência de imagens? Indique com A, B e C. Então, no primeiro quadrinho, quando está falando de um ano, você vai marcar qual? Você vai marcar a letra C, que é a sequência das fotos que mostrou as estações. Então, no primeiro quadrinho. No segundo quadrinho, está falando em qual dessas sequências ali que você viu, que está mostrando a passagem de um dia. Daí você põe letra A, porque são as 3 primeiras fotos. E depois, um mês, é letra B, que é a época que a gente viu a passagem das fases da Lua. Como você chegou a essa conclusão? Observando as fotos e as datas que estão nas imagens. Você pode colocar isso. Isso é uma sugestão bem simples de resposta curta e você pode usar as suas palavras, porque aqui é conclusão sua, pessoal. Na página 47, está falando o seguinte: por meio da observação do movimento dos astros no céu, diversos povos desenvolveram calendários para facilitar a marcação da passagem do tempo. O calendário que utilizamos em nossa cultura é baseado no movimento que a Terra faz em torno do Sol. O Sol, ele é o centro do sistema solar, né? Ele fica lá e a Terra que gira em torno dele. E em torno de si mesma. E no movimento da Lua em torno da Terra. A Terra demora cerca de 365 dias para completar uma volta em torno do Sol. 365 dias dá o quê? 1 ano. Com base nisso, foi definida a duração de um ano. A duração de um mês foi definida com base no período que a Lua demora para realizar uma volta em torno da Terra, cerca de 30 dias, que a gente vê as passagens de cada fase dela. Isso ocorre cerca de 12 vezes durante um ano, o que definiu o número dos meses. O ano não tem 12 meses? E a duração de uma semana, 7 dias,
foi definida com base na duração aproximada de cada aparência da Lua no céu. Lembra que eu mostrei ali nas datas da fase da Lua? Que ela foi mudando de 7 a 8 dias, então ficou 7 dias, uma semana. E a duração de um dia foi definida com base no tempo de que a Terra demora para dar uma volta em torno de si mesma, que é cerca de 24 horas. Bom, atividade 35. Como foram definidas as durações dos dias, meses e anos do calendário que utilizamos? Aí você volta no texto, está dizendo lá, ó, foram definidas com base nos movimentos da Terra em torno do Sol e em torno de si mesma, e com base nas aparências da Lua no céu e no período que demoram para se repetir. Está no texto acima aqui que eu acabei de ler. Na 36 agora, qual é a duração média de cada um dos seguintes períodos desse calendário? Isso aqui é tranquilo para vocês, né? O ano, quantos meses? Você vai lá e completa. 12. E em questão de dias, 365. Mas alguns anos são com 366, né? Que a gente tem agora, nesse ano, por exemplo, porque é chamado de ano bissexto. A gente já comentou em sala de aula. Na letra B, está perguntando a média de um mês. 30 dias. Tem mês que tem 31, tem mês que tem 28 até, mas a média é 30. Nos dias da semana, qual é a média? São 7 dias que tem a semana, então você vai completando a quantidade. E um dia tem quantas horas? 24. Então na letra A fica 12 meses, 365 dias. Na letra B, o mês, 30 dias. Semana, 7 dias e o dia, 24 horas. Há cerca de 6.000 anos, os egípcios, o pessoal lá do Egito, já haviam desenvolvido um calendário parecido com o que usamos atualmente. O calendário egípcio tinha 360 dias, 5 a menos que o nosso, e era dividido em 3 períodos, que orientavam as etapas da agricultura. A enchente do rio Nilo, que é importante lá para eles, a semeadura, plantação, né, das coisas, e a colheita. Eles dividiam em 3 períodos. E aqui tem um fragmento, uma imagem de um calendário egípcio para você ver como que é. Isso foi feito há cerca de 3.000 anos. Bom, então como que eles desenvolveram o calendário? Daí você volta no texto e você vai ver, de acordo com os 3 períodos que eram importantes para eles. Gente, eu espero que vocês tenham conferido as atividades, que vocês tenham entendido e relembrado, né? Porque questão do tempo a gente já conversou, o terceiro ano vocês já estudaram também bastante coisa que a gente comenta no quarto ano, que é uma continuação da matéria. Agora eu só vou lembrar vocês de uma curiosidade. Quando a gente fala da Lua, vocês já devem ter ouvido falar que dizem que a mudança da fase da Lua interfere no nascimento dos bebês, quando a mulher está naqueles últimos dias para ter neném. Vai mudar a Lua, agora nasce, porque diz que interfere na gente. E a questão de cortar o cabelo, tem gente que acredita que a mudança da fase da Lua interfere. Então, por exemplo, ninguém corta o cabelo na Lua minguante, porque acha que o cabelo vai minguar, vai ficar pouquinho, ralinho, vai ficar feio. Tem gente que quer ir quando? Na Lua cheia, quando quer mais volume, na Lua nova, para ficar bem bonito. Isso daí são curiosidades, né? Então eu espero que vocês confiram a atividade e continuem estudando, porque já já vai aí um próximo vídeo para vocês. Beijão, gente. Saudade.